A palavra cangaço tem origem no termo canga, que nada mais é do que uma peça de madeira usada para prender o carro de boi aos animais que o conduzem. E essa referência tem ligação ao peso enorme da canga no pescoço dos bois. Isso porque os cangaceiros tinham o costume de atrelar diversos equipamentos em suas vestes, tais como água, munição, arma, bebidas, alimentos e até itens de higiene. Bandidos para uns, heróis da resistência para outros, fato é que o cangaço está entranhado em nossa cultura, especialmente a nordestina, sendo tema de filmes, obras literárias e até de músicas. E é justamente pela relevância desse movimento que o episódio do Papo Torto desse mês abordará o cangaço e o cangaço novo. Eu sou Gisele Silva Rumim e convido vocês para essa conversa que começa, é claro, logo após a vinheta. Bem, como eu expliquei na introdução, alguns historiadores consideram o cangaço um movimento que surgiu em razão da seca, em razão da opressão da população mais pobre do Nordeste e em decorrência do contexto social e político daquela região. Outros historiadores, porém, retratam o cangaço como um fenômeno do crime organizado, responsável por inúmeros assassinatos, roubos, sequestros, extorsões e estupros. Os especialistas apontam que o cangaço teve origem no final do período do Segundo Império, entre as décadas de 1860 e 1890, e se caracteriza como um movimento de banditismo social. Mas o que seria isso? Bem, por banditismo social entende-se um movimento de revolta social das comunidades camponesas contra o método de exploração do capitalismo agrário. É preciso lembrar que nesse momento da história o semiárido do Nordeste era governado pelos coronéis, que nada mais eram do que grandes latifundiários, e por políticos que atuavam em nome desses coronéis. E em paralelo a tudo isso, existia uma grande população de pessoas que viviam na fome e na miséria, engolidas por essas estruturas de poder. Os grupos de cangaceiros, eles eram nômades e normalmente atuavam cercando cidades para praticar seus crimes. Crimes esses de roubo, sequestro, assassinato, extorsão, estupro. Haviam grupos de cangaceiros que atuavam em nome dos coronéis, formando então assim uma milícia a seu serviço. Mas também haviam aqueles grupos de cangaceiros que atuavam por conta própria. O grupo de cangaceiros mais famoso que todos conhecemos foi aquele liderado por Virgulino Ferreira, o Lampião. Esse grupo atuou entre os anos de 1920 a 1930 e se deslocava por todos os estados do Nordeste. Durante todo o período da Primeira República, os cangaceiros foram combatidos por forte ação governamental. Mas foi no período do Estado Novo, com Getúlio Vargas, que os principais grupos foram capturados e seus membros executados. O último grupo de cangaceiros a que se tem notícia foi o liderado por Corisco, um ex-membro do grupo de Lampião, e ele foi morto em 1940. E aí, meus amigos, vocês estão curtindo o Papo Torto desse mês? Eu espero que sim e peço que não esqueçam de engajar esse episódio. Se estiver nos ouvindo por podcast, compartilhe nas redes sociais, indique a seus amigos. Se estiver nos assistindo pelo YouTube, curta, compartilhe, deixe um comentário, se inscreva no canal. O engajamento de vocês é essencial para que esse trabalho cresça. Bem, não é preciso dizer o quanto esses grupos de cangaceiros eram responsáveis por espalhar terror e violência no Nordeste, seja a mando dos coronéis atuando como milícia, seja atuando de modo independente. Do ponto de vista institucional, o cangaço expõe uma fraqueza institucional dos governos nordestinos, especialmente no cuidado com a sua população, e é justamente por isso que foi um movimento ferrenhamente combatido. A despeito de todo o fetiche que existe sobre os cangaceiros e sobre o movimento do cangaço em si, há diversas cidades nordestinas
que possuem memoriais de resistência e museus que retratam essa resistência da população local contra essas invasões dos cangaceiros. Nas últimas décadas, algumas cidades brasileiras sofreram ataques de bandidos que atuavam de modo semelhante aos cangaceiros, e por conta dessa semelhança, esse tipo de crime tem sido chamado de cangaço novo. Grupos fortemente armados invadem as cidades, cercam o local, fazem reféns e roubam à vontade. Normalmente, o principal alvo são agências bancárias, ou seja, tática velha com armas terrivelmente novas. Então é isso, meus amigos. Eu agradeço a todos que chegaram até aqui comigo no final desse episódio. Um super beijo e até a próxima.